Quero cumprimentar a todos os meus amigos, a todos os meus irmãos em Cristo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando agora mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Queremos, ou melhor falando, estamos estudando ao longo desta semana e que no próximo domingo, agora dia 11 de agosto, estaremos em nossas igrejas abordando mais um tema da revista desse terceiro trimestre, que traz como tema a fidelidade dos obreiros do Senhor. E como sempre fazemos de costume, queremos ler então o textual desta lição para abrirmos então a aula de hoje. Registrado no segundo capítulo aos Filipenses e o versículo de número 19, Paulo diz: tenho esperança no Senhor de que, em breve, vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Quando estudamos a respeito de Paulo, nós podemos constatar que Paulo era um homem extremamente zeloso pela obra do Senhor. E nesse texto que essa lição vem abordando, Paulo então ele busca destacar a fidelidade e principalmente daqueles que exercem uma função de liderança. Então, nos escritos paulinos, nós constatamos que Paulo então ele tinha zelo pela santidade, Paulo tinha zelo pela doutrina, e aí, Paulo, então, preocupado com a igreja em Filipos, ele envia 2 obreiros para aquela cidade, para aquela igreja, naquela localidade, para que esses então pudessem ensinar a igreja, ou seja, pastorear a igreja do Senhor. Um obreiro jovem chamado Timóteo e outro de nome de Epafrodito. Como a lição então ela vem tratando de fidelidade, ela também vem falando sobre o obreiro. Então é bom nós definirmos essas 2 palavras-chave, fidelidade e obreiro, para que nós possamos então estar entendendo essa dinâmica da aula de hoje. Fidelidade é característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade. Fidelidade ainda é uma constância nos compromissos assumidos com outrem. Isso caracteriza bem a palavra fidelidade. Obreiro, quando vamos definir obreiro, sempre gostamos daquela referência que Paulo usa em 1 Coríntios, no capítulo de número 4. Então, pegando dentro desse capítulo de Coríntios, obreiro então quer dizer aquele que é dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, o obreiro ele se encaixa bem dentro dessa definição, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos reconhecer a preocupação de Paulo com a igreja. Nós vamos ainda pontuar o modelo paulino de liderança e também inspirar-se a prática cristã com o exemplo de Epafrodito. Na aula, o primeiro tópico desta aula, ele vem falando sobre a preocupação de Paulo com a igreja. Então, em primeiro lugar, dentro desse tópico, Paulo, um líder comprometido com o pastorado. Como é bem evidenciado
né, em outros textos, Paulo ele tinha motivos para estar então preocupado com a igreja do Senhor, pois naquela ocasião surgiram grupos que distorciam o evangelho, que esses grupos então introduziram no meio da igreja falsos ensinamentos sem consistências bíblicas, e que divergiam dos ensinos que os apóstolos deixaram então registrado nas suas epístolas. E a igreja de Filipos estava então enfrentando dois problemas sérios. Um estava interno e outro externo. Vamos analisar o interno. O interno tratava de uma quebra da comunhão. Logo no capítulo 2, isso já estudamos em outras aulas passadas, o capítulo 2, nós podemos então constatar certa desarmonia na igreja. Estava ocorrendo então presunção e partidarismo. O capítulo 2, versículo 3 vai falar sobre isso aí. Um ar de superioridade, o próprio versículo 3 do capítulo 2. Havia egoísmo, o versículo 4. E também reclamações, o versículo 14. Isso tudo dentro do segundo capítulo de Filipenses. Então, com base nesses textos, percebemos certo partidarismo e vanglória em alguns crentes. Ou seja, falta então de comunhão, e que por sua vez então ele comprometia a harmonia da igreja do Senhor. O segundo perigo tratava-se da heresia doutrinária. A igreja encontrava-se então sob ataques de falsos mestres. O capítulo 3, e o versículo 2, da qual nós estamos estudando hoje, ele vai falar sobre esta questão. Então, o judaísmo atacava a igreja. Os judaizantes se vangloriavam na carne, se orgulhavam de suas vantagens, especialmente do seu conhecimento com Deus, ou seu conhecimento de Deus, melhor falando. Então a justiça deles estava baseada na lei. E Paulo chama então de adversários. Isso já dentro dessa carta a Filipenses, capítulo 1, de versículo de número 28. E Paulo também chama eles de inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Então o pastor Paulo estava preocupado então com o rebanho que estava sob os seus cuidados. Então nós vemos que a igreja então enfrentava perigos, tanto internamente quanto externa. E precisava então de pessoas ali para cuidar, administrar nesse quesito. O segundo ponto da lição vai falar vai tratar sobre o envio de Timóteo a Filipos. E Paulo, ele não tratava a igreja como se fosse então um negócio particular. Paulo não tratava da igreja como se fosse um profissional, lidando com algo que era seu. Paulo tinha então um grande amor para com a igreja, se preocupava com as suas necessidades. Então, diante de tais preocupações, Paulo resolve enviar obreiros para cuidar da igreja do Senhor até a sua chegada. Como a lição, então, ela trata sobre a fidelidade dos obreiros do Senhor, é bom
né, é pertinente fazermos algumas observações em relação àqueles que são chamados para fazerem a obra do Senhor, ou daqueles que foram chamados para esta obra ímpar, né, para esta obra sublime, singular, que muitas vezes falta até palavras para descrevê-la, né? Paulo descreve o obreiro, então, como um despenseiro, né? Ele escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 1 e 2 da primeira epístola, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, o que se espera acima de tudo do despenseiro é a fidelidade. Então, na esfera espiritual, Deus é o grande Senhor da casa, que é a igreja do Senhor, a igreja. Os dispenseiros, então, são os obreiros, né, encarregados na distribuição dos mistérios de Deus. E os mistérios, por sua vez, são as verdades bíblicas que o obreiro prega e que ensina a igreja do Senhor, ou seja, o rebanho do Senhor. O obreiro fiel, ele não distorce a palavra de Deus para seu proveito próprio, não. Então, de acordo com as normas estabelecidas, né, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo de 8 a 13, nós vamos ver que o obreiro, então, ele deve ser conservador do mistério da fé, o obreiro deve ser experimentado, o obreiro deve governar bem a sua casa, o obreiro deve ser irrepreensível, o obreiro não pode ser cobiçoso de sorte, da ganância, o obreiro não pode ser maldizente, mas o obreiro deve portar, né, de uma consciência limpa, né? O obreiro deve ser responsável, dizimista e ofertante, ser fiel em tudo, ser temperante e sincero de uma só palavra. Essas normas, essas características, nós encontramos então na carta ou na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de 8 até 13. O texto, então, de Filipenses 2 e 22 indica que Timóteo tinha um caráter provado e aprovado, no sentido de que estava devidamente preparado para exercer, então, a liderança. Então, por esse motivo, Paulo, né, o envia à igreja em Filipos, para que ele pudesse, então, cuidar da igreja do Senhor, para que ele pudesse pastorear aquela igreja do Senhor, instruindo, né, admoestando, exortando, né? E o capítulo 3 dessa lição, né, o tópico 3, ele vai falar sobre Epafrodito, um obreiro dedicado, né? Embora exista poucas informações acerca de Epafrodito, no Novo Testamento aparece somente nesta epístola, né? Somente nesta epístola. E esse nome significa, então, amável, né? E essa pessoa não pode ser confundido, né, com Epáfras, né? São pessoas distintas, né? Não pode ser confundido um com o outro. Mas o pouco que se ficou registrado, né, acerca deste homem é o suficiente para destacarmos o seu compromisso para com a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo fala dele como meu irmão, né, cooperador e companheiro nas lutas, né? Olha só,
né, os adjetivos, né, que Paulo então emprega para Epafrodito. Enquanto Paulo era hebreu de hebreus, né, Timóteo era então meio judeu, meio gentil, Epafrodito, por sua vez, era totalmente gentil. Totalmente gentil, né? E Paulo dá a Epafrodito 5 títulos. Olha só: meu irmão, companheiro de lutas, né? Chama de irmão, depois de companheiro, cooperador, depois ele vai chamar de vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo trata deste obreiro, né, com muitas qualidades, né, com muitos adjetivos, né, e nós glorificamos a Deus porque, embora, como já dissemos aqui, que as informações acerca deste obreiro eram poucas, né, mas contudo foram suficientes, né, para mostrar as qualidades que esse homem tinha para exercer, né, uma função importante na obra do Senhor. Então, dentro desse capítulo, o primeiro subtópico vai falar: Epafrodito foi um mensageiro de confiança, né? Paulo o elogia como um cooperador, né, e companheiro de combates. A tarefa principal de Epafrodito era de ajudar Paulo, né? Enquanto Paulo estivesse então preso, ele era aquela pessoa ali, ajudador de Paulo, né? Então sua tarefa inicial era de ajudar Paulo. Estava ali para animá-lo, conversar com Paulo sobre todas as coisas, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins, acerca da igreja, né, de Filipos. E quando Epafrodito foi enviado para lá, a sua principal finalidade então era de levar uma ajuda financeira para Paulo, pois Paulo então ele morava até então, outrora, né, como já dissemos nas primeiras aulas, né, Paulo então ele estava preso em Roma nessa ocasião, né, ele fora tirado o privilégio de morar em uma casa alugada, mas quando Epafrodito chegou naquela cidade ali, né, ele levou finanças para Paulo, ajudando ele naquela moradia que ele morava então alugado. Então a tarefa inicial, principal, era essa, a fim de que Paulo então pudesse então custear, né, a despesa daquela prisão domiciliar, que não é o caso, né, nessa altura, né, do estudo, que nós já dissemos aqui. Paulo já estava preso agora, já era dentro do pretório, né? E Epafrodito, um verdadeiro missionário. Então, mediante tudo o que Epafrodito havia, né, contado o apóstolo, né, Paulo então ele teve uma preocupação maior no seu coração, que era de enviá-lo, né? Ele precisava de alguém urgentemente na igreja de Filipos, né, o mais breve possível. E nós observamos que nem ele, nem Timóteo não poderia ir imediatamente, né, para Filipos. Então ele envia Epafrodito, né, a Filipos, né, para cumprir então com aquela missão, né, para então estar pastoreando aquela igreja, né. Então nós observamos, né, que ao enviar esse amigo de volta aos filipenses, Paulo ouvia como um verdadeiro mensageiro. Paulo ouvia, né, como um embaixador
de Cristo. Ele representaria não apenas agora o apóstolo, mas representava agora o próprio Senhor Jesus, né? Era um representante confiável, a quem a igreja poderia então recebê-lo, né? No versículo 27, Paulo faz questão de informar aos filipenses que Deus havia então poupado a vida de Epafrodito para que o seu testemunho fortalecesse a fé de muitos irmãos, né? Pois ele chegou a ficar à beira da morte, estava enfermo, mas Deus o curou, né, para que ele pudesse então voltar e contar o seu testemunho na igreja, a fim de que a fé dos irmãos fossem fortalecidas no Senhor. Esses obreiros, especialmente então Timóteo e Epafrodito, são exemplo de homens comprometidos com a causa do Evangelho, né, do Senhor, e sem um espírito então de mercenário, né? Concluímos então aqui a nossa aula de hoje, né, apenas um resumo, apenas um apanhado, para que você possa então, né, com base nessas informações, preparar, né, sua aula para transmitir para os seus alunos. Então, quero despedir, desejando a todos, né, uma ótima semana, e que a paz do Senhor, que a paz de Cristo, né, que excede a todo entendimento, possa te fortalecer, né, e que possa abençoar você e toda a sua família. E até o próximo programa. Um grande abraço.